Facebook, boa tarde, boa noite, Instagram. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Cafezinho com Conhecimento. A intenção hoje é você sair daqui munido de mais informação, munido de mais conhecimento para poder fazer a diferença na vida do seu cliente de emagrecimento. Vão chegando, vão me dando um oizinho. Quero saber qual é a sua profissão, no que você trabalha, o que você faz. Quero saber se você já teve clientes de emagrecimento que não responderam bem aos exercícios, às dietas, às massagens. Como é que tá funcionando isso aí na sua vida? Coloca aqui pra mim que eu quero saber. Na medida em que vocês forem chegando, vão me dando um oizinho para que a gente possa interagir e lapidar aí a entrega do jeitinho que você precisa. Oi, Cris! Boa tarde, boa noite. Um segundinho aqui que eu estou entrando no Facebook para a gente poder conversar com essa galerinha que está buscando se diferenciar, né? Principalmente daqueles clientes que já tentaram, né, de tudo na vida, não conseguem emagrecer. Como é que você vai conseguir ser um profissional diferente? Como é que você vai conseguir ajudar a resolver esse conflito sem entregar mais do mesmo? O que é mais do mesmo, gente? É aquela história de você ficar fazendo com que o seu cliente busque apenas mecanismos voltados para os recursos externos. E o que isso significa, Milena? Significa que só recurso externo, gente, não flui. Significa que só recurso externo, ele tem validade, ele tem prazo de duração. O que é isso? A pessoa faz a dieta, a pessoa vai para academia por um tempo, mas se ela não mudar a relação dela com a comida, ela não vai conseguir chegar no objetivo que ela deseja. É ou não é? Quem aqui já teve essa experiência? Quem aqui já viveu essa... Opa, quase caiu minha câmera aqui. Quem aqui já viveu a experiência? Quem aqui já viveu esse mecanismo de não conseguir dar conta, de cuidar do seu cliente, de fazer com que ele resolva os seus conflitos? Principalmente, gente, pessoas que são ansiosas. Meninas aqui do Instagram, Cris, você tá por aqui ainda? Tá escura a imagem aí pra você ou tá só pra mim? Me dá aqui um feedback, eu tô vendo essa imagem bem escura. Isso procede? Isso é real? Só coloca aqui pra mim se tá tudo certo, se tá conseguindo me ver, tá conseguindo me ouvir. A impressão que eu tenho é que, não sei por que escureceu tudo aqui. Tá um pouco, né? Que coisa. Vamos lá, vamos ver se eu... Não, eu não sei, eu não mexi em nada. Enfim, vamos entrar aqui no Facebook para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo aí com o seu cliente. A gente está falando nessas últimas semanas sobre o posicionamento do profissional de emagrecimento, sobre como abordar a conversa com o seu cliente e também viemos falando bastante no processo de fortalecimento, no processo de dar conta, de cuidar do seu cliente, do jeitinho que precisa ser feito para que o resultado dele venha. E quando o resultado dele vir, ele se torna ainda mais um divulgador do seu trabalho, porque aí tá a diferença. Quando o cliente chega para você por indicação, significa que é metade da caminhada resolvida, né? Você não vai precisar se estressar em querer provar nada, porque ele já tem uma experiência ali que fluiu e que deu certo. É ou não é, gente? Deixa eu só dar o play aqui no Facebook. Qual é a área de atuação de vocês que estão chegando aqui? A Cris, eu sei que trabalha com estética. Alguém aqui é da... Oi, Silmara, boa tarde. Qual é a sua área de atuação? Conta aqui pra mim, para que eu possa organizar a entrega da nossa live de hoje do jeitinho que você precisa. Alguém aqui é personal trainer? Alguém é nutri? Ou estamos em peso aqui com a área da estética, gente? Coloca aqui pra mim. Já estou dando play aqui no Facebook, gente. Só um segundinho. Vamos lá, então. Desde o momento que o cliente chega pra gente pedindo ajuda, pedindo recursos, né, para fazer com que os resultados apareçam. Que legal, a Silmara tá cursando estética e cosmética, que área linda, hein? Gente, fala a verdade, trabalhar com autocuidado é gostoso, é ou não é? Quem é o maior público de vocês, mulheres, ou vocês já têm procura aí de homens por esse mercado? Como é que tá? Comenta aqui pra mim. Que legal, que legal. Quando a gente está trabalhando um processo de evolução na pessoa que chega até você, seja para diminuir medidas, eu sei que na área da estética tem muito, né? A questão de incômodo com gordura localizada, a questão de detalhes que incomodam, enfim.
Alguma vez, boa noite, Cassiano, seja bem-vindo, Luiz Cassiano. No momento em que a gente está trabalhando esses mecanismos no nosso cliente, a gente precisa ter em mente que todo cliente de emagrecimento tem um detalhe que ele não sabe resolver, ele não sabe dar conta, ele não sabe cuidar, e isso faz com que ele acabe se esquecendo desse poder e subestimando. Inclusive ontem, na live de ontem, eu falei sobre o poder de subestimar, né, uma jornada profissional, e inclusive nesse mecanismo de fazer com que as coisas não fluam. Preste atenção nisso, porque hoje a gente vai falar. Boa tarde em Facebook, boa tarde, boa noite, chegando agora nas duas redes, que bacana. Eu quero que vocês que estão aqui se permitam entender o seguinte detalhe: existe um poder de aprendizado muito grande que pode ser utilizado a favor do processo de emagrecimento do seu cliente, mas que ele não sabe. Quem precisa mostrar isso para ele é você profissional que está ali entregando, né, conteúdo, entregando mecanismos para ajudá-lo nessa caminhada. Anota aí se você está com papel e caneta, anota aí, deixa eu acender a luz aqui, gente. Me diz aí se vocês estão conseguindo ver que ficou mais claro. Eu tenho a impressão que tá bem escura essa live aqui no Instagram. Mas vamos lá, deixei ligada a luz aqui um pouquinho. Existe um mecanismo que o seu cliente não sabe, que o seu cliente ainda não descobriu, e que você precisa fazer com que ele desperte para esse mecanismo para que os resultados aconteçam. O nome disso, gente, se chama aprendizado. O que é o aprendizado? A partir do momento que o seu cliente se permite tirar todas as experiências negativas que ele viveu, tirar todos os tombos que ele caiu. Quando o assunto é emagrecimento, as pessoas têm coleção de frustração. É ou não é? Talvez até você aqui que está me assistindo já tentou emagrecer em alguns momentos e não conseguiu. Qual foi a experiência? Como é que você se sentiu? Como é que a gente se sente mediante as condições que fazem com que a gente se considere uma pessoa fracassada, uma pessoa frustrada? Olha que interessante isso. A pessoa que chega para você pedindo ajuda, peso, enfim, ela vem com o objetivo de que você resolva o problema dela. Isso é um fato. Só que ela vem sem acreditar muitas vezes que ela pode conseguir. Ela vem somada de todos aqueles esforços que não funcionaram, que não deram certo. Então ela já vem pensando que talvez seja uma última cartada, que talvez seja uma última tentativa, mas que ela já não acredita no seu potencial. E aí é que tá a diferença. Você, como profissional de emagrecimento, precisa entregar para o seu cliente um único poder. Faça com que ele retire de todas as tentativas anteriores frustradas o poder do aprendizado. O que significa isso? Quando você aprende com um determinado comportamento, quando você aprende com um determinado mecanismo de escolhas e você viu que aquilo deu ruim, você não faz mais, você não repete mais aquele caminho porque não foi legal. Quando você consegue entregar isso para o seu cliente, você tem o poder do aprendizado, você está tirando das costas dele o fardo de culpa, o fardo de frustração, o fardo de arrependimento, e você faz com que ele volte a acreditar nele. Gente, isso é muito poderoso. Agora há pouco eu terminei uma sessão, inclusive atrasei aqui uns minutinhos a live de hoje porque eu estava em atendimento e eu não consegui terminar antes porque tomou uma proporção maior. E essa minha cliente, ela havia tentado o suicídio aos 14 anos. Ela havia tentado o suicídio aos 14 anos. Vocês sabem por quê? Porque ela veio de uma sequência de tentativas de emagrecimento frustradas. Naquela condição, com 14 anos de idade, ela veio se sentindo frustrada porque ela foi uma criança obesa, ela iniciou a adolescência acima do peso e com 14 anos ela tentou contra a vida. Olha isso, gente, ela tentou contra a vida dela. Por quê? Porque ela já não aguentava mais, né, o poder de não acreditar nela. A mente dela estava tão negativada nesse sentido, estava tão difícil de se entender, que ela precisou pensar nisso como uma estratégia de fuga. Gente,
E aí a gente começa a buscar, né? Hoje ela tá com 31 anos, já tem alguns anos que isso aconteceu. Mas naquela ocasião ela tinha passado por nutricionistas, ela tinha passado por academias, ela tinha passado, os pais no ouvido o tempo todo dizendo que tinha que emagrecer, na escola, bullying, né? Então, uma pessoa quando chega nessa condição é porque ela chegou no fundo do poço mesmo. E que bom que deu errado, né? Porque ela conseguiu, hoje ela fala disso com muito envergonhada, ela comentou sobre isso com muito constrangimento, mas o que eu perguntei para ela? Qual foi o aprendizado que você teve? Qual foi o seu aprendizado com tudo isso? Hoje ela tem 2 filhos. A primeira coisa que ela me disse, eu jamais quero isso para os meus filhos. Então eu aprendi que eu preciso resgatar em mim o amor próprio, eu preciso cuidar de mim novamente. Gente, com essas palavras eu me arrepio aqui, ó. Acabei de terminar a sessão com ela. Eu preciso resgatar em mim a capacidade de acreditar. Gente, você como profissional de emagrecimento, você ajuda a salvar uma vida da depressão, da ansiedade, do sentimento exagerado de culpa. E quando a gente faz isso, a gente está contribuindo com o outro de uma maneira tão nobre, tão linda, que não tem como você não passar a ser admirado pelo seu cliente. Você passa a ser autoridade para ele. Mas é claro que existe toda uma jornada para você entregar isso. Eu estou te contando aqui resumidamente o caso dessa sessão. E quando a gente passa a entender que a vida é feita de escolhas, quem determina o rumo da sua vida, você profissional de emagrecimento, se você quer continuar sendo mais do mesmo, é uma escolha sua e tá tudo bem, você tá no seu direito. Mas saiba que essa escolha vai ter consequências. Saiba que aquilo que você está determinando, que aquilo que você está escolhendo vai dar um rumo, né, diferente, talvez, daquele outro profissional que está entregando algo mais profundo para o seu cliente. E os resultados, gente, às vezes, quando eu estou entregando mais do mesmo, às vezes vai nos frustrando, às vezes vai nos fazendo nos sentir incapazes, impotentes. Poxa vida, né? A pessoa só vem, não continua, ela vem para uma sessão, ela não volta mais, ela desiste do processo e ainda depois sai falando que você não deu conta. Então, no momento em que a gente percebe que o resultado não tá tão legal, é a hora de reagir e tirar o aprendizado disso que eu estou fazendo. Se você é profissional de emagrecimento que busca realmente ajudar verdadeiramente o seu cliente, passe a entregar que ele resolva o problema pela raiz. Não queira tapar o sol com a peneira, não queira empurrar a sujeirinha para debaixo do tapete. Porque quando você não faz ele despertar para esse autoconhecimento, você está empurrando a sujeirinha para debaixo do tapete. Enquanto ele está com você, talvez ele faça, né, a sequência de exercícios que você mandou, se você é personal trainer. Enquanto ele está com você, nutri, ele vai seguir a dieta. Enquanto ele está com você, esteticista, ele até vai fazer o pacote de massagens que ele se comprometeu. Mas passou isso, ele volta a repetir um padrão de comportamento que não resolve. E por que ele faz isso? Porque não foi despertado nele o poder do aprendizado. Então, quando eu perguntei para essa minha cliente qual foi o aprendizado dela com essa condição, a primeira coisa que ela me resolveu: Milena, hoje eu penso nos meus filhos. Jamais queria isso para eles. Então, o aprendizado que eu tenho tá na hora de eu experimentar um olhar diferente para mim, porque eu nunca imaginei que eu estava criando toda essa condição na minha vida. Eu nunca imaginei que funcionava dessa forma. E quando a gente estuda, gente, o comportamento, o desenvolvimento humano, quando a gente estuda, né, a neurociência, a inteligência emocional, enfim, você vai se sentindo tão mais fortalecida para ajudar aquela pessoa, você vai se sentindo tão mais entendendo do que está acontecendo com ele, e aí você vai conseguindo permitir que ele vá abrindo caminhos para uma nova abordagem. Você vai trazendo essa nova abordagem para tratar daquilo que a vida toda ele não conseguiu. Isso está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? A gente tem aqui alunos da formação, né, da analista e gestor do peso, temos pessoas novas aqui me acompanhando. Eu quero saber, você já tinha ouvido a abordagem do emagrecimento nesse outro olhar?
A gente precisa ensinar o cliente a extrair o máximo de aprendizado de tudo que passa na vida dele, de todas as experiências. E eu estou falando isso num posicionamento enquanto você profissional, mas isso também vale para você usar com você. Se você não está satisfeito com as escolhas que você veio fazendo e com os resultados que você vem tendo, é hora de mudar. É hora de se adequar, é hora de se permitir entrar você mesmo em processo de autoconhecimento. Extraia o aprendizado disso tudo que você está vivendo. Quem busca emagrecimento, presta atenção e não esquece disso. Quem busca emagrecimento, busca transformação. Porém, ela só poderá ser acessada, ela só poderá ser vivida e realizada quando essa transformação é verdadeira, quando ela é genuína. E existem técnicas para você fazer isso no acompanhamento do seu cliente. Você precisa ensinar isso para ele, você precisa ensinar esse treinamento para ele. Porque até então ele está fechado, ele acha que emagrecer é fechar a boca e se matar na academia. Treinar, treinar, treinar e ficar passando fome. Ele acha que é isso. Só que quando ele larga tudo isso, ele volta a ganhar peso, ele volta para a família das pessoas que sofrem do efeito sanfona. Até que ponto isso é transformação, gente? Transformação, ela é verdadeira, ela é sustentável, ela é duradoura. O resto é enganação. Então, se você conseguir apresentar esse segredo para o seu cliente, não tenha dúvidas. Você está entregando para ele uma alternativa de se resgatar. Entende? E nesse sentido, na medida em que a gente vai fazendo com que o cliente entenda o que está acontecendo, vai ficando mais simples ele tomar a decisão do que precisa ser feito. Um exemplo agora ainda disso que está fresquinho aqui na minha memória. Perguntei para minha cliente o seguinte: ok, eu sei que você sabe o que é saudável e o que não é saudável, concorda? Ela me disse, como assim, Milena? Eu falei, me dá um exemplo. Me dá um exemplo de alimentos saudáveis que vão favorecer o seu emagrecimento. Ela disse assim, tipo fruta, verduras, carnes magras, azeite de oliva. Ela foi falando. Eu falei, olha, que interessante, você sabe então o que é saudável? Aí ela respondeu sim e ficou me olhando, estranha, né? O que a Milena quer com isso? Aí eu perguntei, ok, agora me dá um exemplo de alimentos que não são saudáveis para o seu processo. Isso você pode perguntar para o seu cliente, inclusive. Principalmente quem não é nutri, e às vezes o cliente fica naquela, eu preciso da dieta para emagrecer, usa essa estratégia, viu? Usa essa estratégia. Nessa condição, o que acontece? Ela me disse, Milena, você quer que eu fale que o açúcar, a cerveja, que a fritura... Falei, nossa, você também sabe? Se tivesse que listar 10 bugigangas aqui, você listaria? Sim, Milena, eu listaria. Falei, então, olha que interessante. Então, não é por você não saber o que é saudável e do que não é que você não emagrece. Ela, sim, verdade, eu sei o que é saudável e o que não é saudável. Aí eu comentei com ela, então, você tá entendendo que o mecanismo do emagrecimento é muito além daquilo que você sabe o que é saudável, o que não é, do que você come, do que você não come? Você precisa entender o porquê que você não faz o que precisa ser feito. É esse o mecanismo que você precisa entender. Aí ela me disse sim, faz sentido. E nesse momento, gente, nessas condições, fica fácil, fica simples de entender como a gente vai fazendo com que o cliente desperte para a abordagem do emagrecimento de uma maneira diferenciada. E aí, o que a gente tem que fazer? Ensinar ele a entender dos seus recursos internos. É assim que funciona. Então, só que a gente só consegue apresentar isso para o nosso cliente quando ele está disposto a olhar para essa condição, quando ele está disposto a se resgatar de dentro para fora, mexendo nos seus recursos internos. E aí a gente precisa de preparo para isso. Dentro da formação a gente ensina tudo isso. Os alunos da formação do Método Anges sabem do que eu estou falando. Quem aqui caiu de paraquedas, nunca ouviu falar nisso, talvez esteja um pouco perdido. Então vai acompanhando as lives aí que você vai se antenar para toda essa abordagem diferenciada no emagrecimento, tá? Gente, lembrando que todos os dias às 18 horas a gente entra aqui nas lives para trabalhar o mecanismo relacionado ao fato de você despertar como profissional de emagrecimento de sucesso.
Todos os dias a gente está aqui numa missão, são 33 lives, trazendo para você conteúdo, trazendo para você reflexão. Eu compartilho aqui a minha vida profissional, os meus atendimentos, porque você pode atender alguém nesse sentido, parecido com esse exemplo. E aí você já tem essa lembrança de, isso pode me servir, eu posso utilizar essa mesma estratégia, enfim. E eu vou compartilhar aqui com vocês o PDF da live, tá? Que está preparada, linda de viver, para que você possa entender a importância de você comentar nessas lives. Esse vai ser o PDF de hoje, ó. Todo o resumo, todo o material complementar aqui da live tá num PDF, onde a gente preparou, lindo de viver, toda a equipe aqui do Instituto decorou, deixou maquiadinho, tá bem lindo, portanto, você precisa me ajudar nessa missão de comentar o vídeo, tá? Comentar a live. 30 comentários ou aqui no Instagram ou aqui no Facebook, eu libero para você esse PDF gratuito. São materiais que estão preparados com muito carinho, com muito capricho, para você guardar e poder utilizar com os seus clientes. Além de você ser ajudado, porque esse mecanismo serve para você também, se você consegue trazer o poder de aprendizado para sua vida, isso pode te ajudar a usar isso como uma alavanca para o seu próximo nível. Claro que pode. O que é um nível de aprendizado nesse sentido, Milena? Pega o exemplo, há quantos anos você está tratando das pessoas que querem emagrecer? Resolveu? Eles deram conta, né, de manter o resultado? Você está se sentindo realizado por isso? Caso seja realizado, caso esteja tudo bem, beleza, apenas continue. Se você está se sentindo insatisfeito, se você quer melhorar seus resultados, se você quer dar mais resultados para os seus clientes, qual é o aprendizado que você tira do que você viveu até aqui? Não dá para continuar do jeito que tá, porque do jeito que tá eu não vou ter o resultado que eu quero, entende? Então é isso que a gente precisa entender. Precisamos extrair o aprendizado de tudo, inclusive daquilo que não foi tão legal, e a partir disso dar conta de construir uma nova história. Ok, gente? Amanhã a gente vai continuar o nosso quadro aqui, Café com Conhecimento, e depois de tudo isso que a gente está falando aqui, né, amanhã eu vou te apresentar os 4 passos fundamentais e essenciais para que você construa a sua carreira profissional baseada em passos sólidos, tá? Não num castelinho de areia, que na primeira tempestade de água ele vai embora. Você vai aprender quais são os 4 passos fundamentais para construir o seu sucesso profissional. Então eu espero você amanhã, pontualmente, tá? Pontualmente amanhã às 18 horas, sem atrasos, eu espero você aqui pra gente continuar o nosso bate-papo, também valendo um PDF lindo de viver para te ajudar a melhorar os resultados dos seus clientes. Quem tá aqui comigo até o final, coloca um coraçãozinho para eu saber que você ficou me ouvindo, me diz se isso faz sentido, se você já tinha ouvido falar disso, se isso para você é novidade, me dá um feedback, eu gosto de saber o que vocês pensaram, eu gosto de saber o que vocês acharam de tudo isso, para que eu possa entregar cada vez mais a entrega, né, de uma maneira mais organizada para atender da sua necessidade, ok? Gente querida, um forte abraço e eu vejo você na live do quadro Café com Conhecimento desta quinta-feira às 18 horas. Forte abraço, tchau, tchau!